Paz do Senhor, queridos. Amém? Glória a Deus pelo rostinho de alguns que a gente ainda não tinha visto no último culto. Amém? Vamos nos levantar, vamos ficar de pé na casa do nosso Deus. Parabéns a todos os papais. Quantos papais nós temos aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. Eu ia abrir na Bíblia e falei: Deus, me dá um versículo. E eu ia começar a procurar. E aí, Deus soprou assim no meu coração, João 3,16. Sabe aquele versículo que a gente conhece tanto? Abra por favor aí, Diácono Fernando ou Maico. Cada dia nós estamos com mais servos do Senhor trabalhando na casa de Deus. Glória a Deus por isso, amém? Aleluia. Se você está aí também munido com a palavra de Deus e você quiser abrir a palavra dele, diz assim: é o amor tão grande de um pai, e hoje é o dia dos pais, que você possa sentir esse amor nessa noite, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode dar um glória a Deus por isso? Uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia, aleluia. Como é bom nós sabermos o tamanho do amor desse Pai. O tamanho do amor desse Pai. O tamanho da fidelidade, as misericórdias dele que se renovam a cada manhã. Nós estamos aqui reunidos para adorar esse Deus que entregou o seu Filho por nós, esse Deus que nos amou primeiro, esse Deus que nos ama, esse Deus que supre todas as nossas necessidades. Então eu queria que você fechasse seus olhos, que você começasse a entronizar essa presença gostosa desse Deus. Esse Deus que entregou o seu Filho unigênito, Senhor Jesus. Oh, obrigada, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Tu és bem-vindo em nosso meio, Pai. Tu és bem-vindo, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós estamos sedentos de Ti, Senhor. Nós estamos aqui porque te amamos, porque te adoramos, Jesus. Nós desejamos mais de Ti, Pai. Nós desejamos a Sua presença, Pai, cada dia mais forte em nosso meio. Nós desejamos, Senhor, a Sua presença. Pai, em nome de Jesus, vá passando, Pai, por cada cadeira, por cada vida. Passeia por este altar, Senhor. Senhor, receba, Pai, o nosso louvor. Receba, Jesus, a nossa adoração. Receba, Jesus, as nossas vidas, Pai, como sacrifício agradável a Ti. Receba esse culto, Pai, não mais um culto, mas o culto ao Senhor. O culto ao Senhor, o culto ao Senhor. Receba, Senhor Jesus, o único digno de receber, o único digno. Santo, santo, santo é o Teu nome, Pai. Nós te amamos, Deus. Te adoramos, Deus. Entronizamos a Tua presença, Jesus. Entronizamos a Tua presença, Pai. Oh, Pai. Não queremos estar, Pai, em nenhum momento sem Ti, Deus. Queremos declarar em todo tempo, Deus, que nós estamos sedentos de Ti. Vamos declarar: eu estou sedento de Ti, Senhor. Aleluia, santo, santo, santo. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós
ti. Vem, Senhor. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Vamos declarar: enche. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Santo, Santo, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, Pai, o nosso louvor, a adoração, a honra, Pai. Tudo a Ti, Senhor Jesus. Santo, 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 Santo. Tu és, Pai, tudo pra nós, Jesus. Você pode levantar as suas mãos e declarar assim conosco. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, Te damos glória, Jesus. te damos glória. Teu é o poder Teu é o poder, pra sempre. pra sempre. Amém. Te damos, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre.
maravilhoso. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo seu amor tão grande, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nunca desiste de nós, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor passeia em nosso meio, a sua presença é sempre real, Pai. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Tu és santo, 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 santo. Tu és maravilhoso, Jesus. Santo, santo. Que o Senhor te abençoe, faça resplandecer seu sobre ti, que Ele tenha misericórdia e te dê a paz. Vamos declarar isso. Oh, Que o Senhor te abençoe, faça resplandecer sua face sobre ti, que Ele tenha misericórdia e te dê a que o Senhor Que o Senhor te abençoe, faça resplandecer sua face face sobre ti, que Ele tenha misericórdia. misericórdia e te dê a paz. Vamos declarar. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Hoje à tarde, ainda quando eu orava pelo culto, e orando pelos pais, e orando pelo louvor, e orando pela palavra, o Senhor começou a colocar muito forte no meu coração, de nós fazermos um ato profético, nesse momento, nessa canção, nesse dia, nessa hora, com essas pessoas que estariam aqui, e com aqueles que estão nos assistindo, vocês que estão aqui. E eu estou me dirigindo aos pais, mas tem muita mãe aqui que muitas vezes também tem que ser como pai, tem que ser como mãe. Então você está aqui nessa noite, você que também está nos assistindo nessa noite, eu queria que você, num ato profético, ligando na terra e que sendo ligado também no céu, que você receba a bênção do Senhor através do que será declarado.
Que você coloque suas mãos assim, numa posição de receber. Mas não que você não vá declarar, porque você também vai declarar com a sua boca. Você vai cantar e declarar aquilo que as suas mãos também vão receber. Você está declarando para o seu irmão que está aqui do lado. Você está declarando para aquele pai que está lá nas suas casas. Você também que está na sua casa. Coloque as suas mãos na posição de receber. E nós vamos declarar a bênção do Senhor. Que a bênção, que a graça do Senhor te acompanhe, te alcance, em nome de Jesus. Que a graça te alcance, toda sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Que a graça te alcance, toda a sua descendência, sua família e seus filhos e os filhos de seus filhos. Na presença, à frente e atrás, ao seu lado, ao redor e por dentro. Ele é com você, Ele é com você.
essa palavra, Senhor. Recebemos essa palavra, Senhor. Selamos, Pai. Declarando, Pai, assim seja. Vamos declarar amém. Santo. Se você crê nessa palavra, dê um glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, nós recebemos Jesus. Nós recebemos Jesus porque é a sua palavra, Pai. E a sua palavra nunca mente. A sua palavra não mente, o Senhor não mente, Pai. O Senhor nunca se engana, o Senhor nunca erra. O Senhor está sempre no tempo certo, na hora certa. E queridos, nós não iríamos cantar esse louvor que nós vamos cantar agora. Mas ainda de tarde, eu estava ouvindo uma pregação, uma ministração em que a pregadora falava: você vai dar conta. Talvez você já tenha visto, e ela falava: você vai dar conta. E Deus continuou colocando os pais no meu coração. E eu comecei a interceder pelos pais, porque eu sei que muitos estão sofrendo por não estarem conseguindo, às vezes até suprir as necessidades da sua casa, da sua família, por estarem se sentindo impotentes, sem força. Mas nessa noite o Senhor começou a trazer ao meu coração desde tarde que Ele quer que você se sinta amado e que você tenha certeza que você pode entregar todos os problemas, todos os fracassos que você acha que você tem para Ele, porque Ele é o único capaz de prover toda e qualquer necessidade. E aí eu comecei a lembrar da pregação da semana passada do pastor Murilo, em que ele falava que Deus não erra, e no final do ano foram tantas palavras que Deus entregou, e exatamente nessa canção Deus tinha me entregado uma palavra que esse era o ano de execução de projetos. E às vezes vai ter pais que pode estar pensando: não é mais ano de execução de projetos, porque eu não estou dando conta de nada. Mas nós vamos receber um renovo nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo, Santo. Altos e baixos, meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A sua voz, e me diz quem realmente sou. Eu me senti e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim.
mais ninguém. Rendemos a Ti, Jesus. Rendemos a Ti. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil eu me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim, creio sim, que diz sobre mim. Cremos, Senhor. Cremos em Ti, Jesus. Tudo que nós precisamos fazer, tudo que nós precisamos fazer é nos render aos pés de Jesus. Tudo que nós precisamos fazer, o Senhor faz 99%. Não tem nada que Ele não possa resolver. A única coisa que nós precisamos fazer é dar um passo para o Senhor, é entregar nossa casa para o Senhor, é entregar nossas vidas para o Senhor, é entregar o nosso fardo para o Senhor, nossa família para o Senhor, nosso desespero para o Senhor, nosso amor para o Senhor. Entregamos vidas rendidas, Pai. Bem rendidas na Tua presença, Pai. Oh, Pai, Te amamos, Senhor. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil eu me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim, creio sim, que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim. Aleluia, Te amamos, Jesus. Nós sabemos e reconhecemos, Pai. Sabemos e reconhecemos que nós precisamos de Ti, Deus. Assim como o Senhor colocou no meu coração, pessoas que às vezes estão desesperadas, pais que estão sofrendo. Saiba que o amor do Senhor está tão perto. O amor do Senhor está assim, juntinho de nós. É nós abrirmos a nossa boca e falarmos: Pai, eu quero. Pai, eu quero. Eu quero, Jesus. Eu quero entregar, Jesus, a minha vida nos Teus braços. Te amamos, Pai, Te adoramos, sentimos o Seu amor, Jesus. Entregamos nossas vidas a Ti, Jesus. Colocamos tudo diante de Ti, famílias diante de Ti, essa casa que é Sua diante de Ti, Senhor. Dízimos e ofertas diante de Ti. Pai, toma conta, Pai. Cuida de tudo, Senhor. Fica no controle. Em nome de Jesus. Amém? A igreja fique à vontade para entregar seu dízimo, sua oferta.
Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre Paz do Senhor, queridos. Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus por esse tempo, pela sua vida, por essa equipe de louvor abençoada, por tudo aquilo que você declarou. Você acredita que Ele é com você, querido? Então repita assim comigo: Ele é comigo. Fala, Ele é por mim. Agora fala com fé: Ele é por mim. Fala assim: Ele é pela minha casa. Ele é pela minha família. Ele é pela minha empresa. Agora, se Deus é por nós, quem o quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode repetir comigo? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aleluia, queridos. É sobre uma palavra que nós caminhamos, amém? A paz do Senhor. Parabéns a todos os papais, a todos aqueles ainda que serão pais, aqueles que não têm pais, ou aqueles ainda que não têm filhos, mas que serão pais espirituais de multidão, em nome de Jesus, amém? Eu tenho algo muito precioso para nós nessa noite. Eu estava orando essa semana, não tem como eu não vincular este culto com essa data, num tempo tão diferente, num tempo de surpresas, de muitos pais distantes, sem a gente poder estar perto. Sabe, queridos, eu creio que se nós temos que enfrentar esse tempo, esse deserto, esta areia, se Deus é por mim, ninguém será contra mim, contra a minha casa, contra a minha família, contra você. E eu tenho que caminhar em cima dessa palavra, crendo que lá no final tem algo especial esperando a mim e a você. Tem uma terra que mana leite e mel. Quanto tempo? Não sei, mas nesse processo eu preciso ficar firme, segurar na mão do Senhor, perseverar, porque eu sei que lá na frente nós vamos olhar para trás e vamos comemorar, porque nós vencemos, entramos, superamos, vamos estar juntos. Não vejo a hora de poder abraçar, querido. Se tem algo que tem me feito falta, é a tal da comunhão, de pegar. Eu sempre fui muito disso, de abraçar, de no culto a gente se envolver, de estar perto, de estar com o pessoal. Mas se temos que passar, nós passaremos, amém? Êxodo capítulo 20, versículo 12, quero que você abra comigo, por favor. A todos que estão conectados conosco, à distância, Deus abençoe você, sua casa, Deus é contigo, eu sei que grandes coisas o Senhor tem para vocês também. Êxodo 20, versículo 12,
diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, fala conosco nessa noite. A tua palavra é viva, é poderosa. A tua palavra, Pai, é tudo que nós temos. É o nosso norte, é aquilo que produz vida. É aquilo que transforma todas as coisas, aquilo que enche o nosso coração de esperança. É aquilo que nos motiva. É a linha na qual nós queremos sempre caminhar. Então, Pai, através da tua palavra, do mencionar a tua palavra, que tem todo o poder, que isso seja, Pai, motivação, transformação, exortação, aprendizado, ensino. Pai, tudo aquilo que teu Espírito Santo tem para nós nessa noite. Eu entrego cada vida, cada coração, cada família, aqueles que estão distantes, assistindo, participando, que a tua bênção, que o teu Espírito, Pai, fale, Pai, mostre, revele tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é Dia dos Pais, e eu quero falar algumas responsabilidades, que na verdade servem para todos nós. Claro que eu vou me reportar a pais, mas você que é mãe, ou você que é filho, ou você que ainda viúva, solteiro, casado, não interessa. Eu quero que você traga tudo isso para você, porque são responsabilidades bíblicas. Queridos, é algo assim muito simples, mas é um fundamento no qual nos sustenta. É uma palavra que, se eu pudesse falar para você, eu diria que é o arroz e feijão. É aquilo que você come e não enjoa. É aquilo que você come e te dá energia para você caminhar mais um pouco. É aquilo que é necessário para nós. E é algo assim muito claro, biblicamente. Porque são fundamentos, responsabilidades que a Bíblia nos orienta. E eu listei 4 situações que eu quero falar sobre elas, de responsabilidades nossa, específica para os pais nesse dia. Mas o primeiro eu coloquei é uma responsabilidade de pais para com os seus filhos. E quando eu falo filhos, queridos, mas eu nem sou casado, eu não tenho filho, mas você vai ser um dia. E se você não ser, você vai ter filhos espirituais em nome de Jesus, amém? Então, querido, serve da mesma forma, mas nós temos uma responsabilidade nossa, de pais para com a próxima geração, para com os filhos, e isso eu chamei de legado. Nós temos falado muito sobre isso, sobre o legado. A segunda responsabilidade é nós como pais na nossa casa, como família, como sacerdotes, como aqueles que são responsáveis por atrair, por mentorear a nossa casa, a nossa esposa, aqueles que estão perto de nós. A terceira, eu coloquei nós todos como filhos. Então nós devemos também algo para os nossos pais, aqueles que nos geraram, aqueles que são responsáveis pela minha vida e pela sua. E queridos, e presta atenção, tem muita gente que tem alegria nesse dia, porque você tem um pai abençoado, um pai que você ama. Tem muita gente que tem tristeza, porque talvez seu pai se foi, você tem saudade. Tem muita gente que o pai é vivo, mas a pessoa não tem um mínimo de saudade, porque não teve um pai como referência. E isso não quer dizer nada, queridos. Nós temos um fundamento bíblico, e eu quero trazer tudo isso para nós como dever, responsabilidade. E nós temos sim uma responsabilidade como filhos para os nossos pais, amém? E uma quarta é com o nosso Abba. Agora não com o seu pai terreno, mas você tem uma responsabilidade com o seu pai eterno, aquele que nós vamos viver eternamente em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero começar do primeiro, falando dos filhos, do nosso legado, da nossa responsabilidade. E eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, versículo 19. Um versículo que a presbítera Cris quase terminou o culto quinta-feira. Aqueles que estavam aqui viram.
é um versículo extremamente poderoso. Gênesis 18, versículo 19, diz o seguinte: queridos, Deus falando para Abraão. Abraão é o nosso pai da fé, o primeiro patriarca, é aquele que tem uma responsabilidade, que é exemplo, que teve toda uma geração, até hoje ele é lembrado. Nós estamos aqui por uma aliança que Deus fez com Abraão, ele é uma referência, e Deus, quando escolheu, ele fala algo muito importante que nós temos que atentar, e ele diz: porque eu o escolhi, para que, presta atenção, para que ordene, repita comigo, ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Olha aqui para mim, porque isso é muito importante e é algo que você precisa entender. Deus escolheu Abraão, é isso que ele fala: eu o escolhi para um propósito. Eu o escolhi para me adorar? Não. Para viver um ministério de intercessão poderoso? Não. Para sustentar os missionários? Não. Queridos, isso tudo é importante. Isso tudo é algo que Deus manda. Mas Deus escolheu Abraão para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele. Essa era a principal função pelo chamado de Abraão. Ordene é diferente de ensine. Nós falamos muito: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer. Mas para Abraão, Deus não falou assim: ensine os teus filhos. Ele falou assim: ordene aos teus filhos e a casa depois dele. E sabe o que me chama a atenção? Que isso era um pré-requisito. Porque se você olhar o versículo, confira aí comigo: os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Ponto e vírgula. Para que o Senhor faça vir, ou seja, eu escolhi, pedi para você, que você ensine, que você ordene a sua casa, para que, se você fizer tudo isso, venha sobre você tudo aquilo que Deus tem falado a seu respeito. Queridos, eu vejo uma seriedade muito grande em cima de um legado. Eu vejo uma importância tremenda de Deus sobre gerações. Deus não olha para mim e para você, querido, e Ele enxerga simplesmente os nossos 100 anos de vida. Amém? Você tomou posse dos 100 anos aí ou não, irmão? Amém. Com saúde, amém? Ou até Jesus voltar. Queridos, mas Deus não olha simplesmente para isso. Deus, Ele olha aquilo que está lá na frente. Quando Deus fez o chamado para Abraão, Ele falou assim: Abraão, vou fazer uma aliança com você, mas eu preciso te falar um negócio. Você nem sabe, mas a tua geração será peregrina em terra alheia. Vocês vão ficar escravos 400 anos. Deus está fazendo uma aliança, assinando um contrato, um compromisso com Abraão ali, mas Deus já estava preocupado com Abraão, que a geração dele iria ficar 400 anos lá na frente, presos, escravizados. Deus sabia da importância que era essa continuidade geracional. Deus é um Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus nunca foi um Deus simplesmente de uma geração, mas Ele se importa com aquilo que vem depois de nós. Por isso a importância do legado, daquilo que eu vou deixar para os meus filhos carnais e para os meus filhos espirituais. O que eu tenho deixado? O que eu tenho ensinado? Qual é a importância que eu dou para isso? Quando Deus olhou para a tribo de Levi, Ele não olhou simplesmente para uma tribo, Ele enxergou Arão, Ele enxergou os filhos como sacerdotes e falou: essa tribo vai ser para sempre meus sacerdotes. Ele escolheu uma família, uma tribo, uma geração e falou assim:
aqui, não vai ser só Arão, não vai ser esses 100 anos, vai ser para sempre. Quando ele escolheu a tribo de Davi, de Judá, ele já enxergava Davi, ele já enxergava Jesus lá na frente. Por quê? Porque sempre Deus trabalhou com essa geração, com a parte geracional. Queridos, isso é muito importante entrar no nosso coração. O Senhor falou assim, eu visito os pais, a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Eu não sei se você entendeu isso, mas presta atenção no que a palavra fala para você, que se você ama Deus, escuta isso, se você ama Deus, se você tem o Senhor no seu coração, a Bíblia diz que por causa da sua vida, Ele faz misericórdia até 1000 gerações, você entende isso? Porque, queridos, às vezes a gente vem numa geração que nunca foi temente a Deus. Talvez você é a primeira geração que quebrou uma maldição lá para trás. Mas através de você, por sua vida, por sua dedicação, por sua entrega, pela sua transformação, Deus pode alterar o ciclo de toda a sua geração. E é isso que Ele quer. Amém? Então é importante nós entendermos isso. Deixa eu dar alguns exemplos rápido para você entender, porque eu não quero me delongar muito aqui. Mas Deus levantou Eli. É um exemplo que nós temos dado muito. Eli era um sacerdote, ele ensinou Samuel. Samuel foi um dos grandes profetas. E ele ensinou muito bem Samuel como profeta, como homem de Deus. Samuel fez a diferença, foi juiz, foi profeta, foi um homem de Deus na geração dele. Só que os filhos de Eli não seguiram, não deram continuidade. Ofni e Finéias morreram na batalha, faziam tudo aquilo que era contrário, tudo aquilo que era abominável ao Senhor. Samuel, queridos, ele teve essa escola. Tudo aquilo que ele ensinava, da parte de Deus, Samuel pegou. Mas a referência de criação de filhos, de legado, Samuel não teve. E o que aconteceu? A hora que Samuel estava velho, o povo de Israel falou assim: Samuel, nos dá um rei, porque os teus filhos não são igual a você, não temem a Deus igual a você. E foi onde surgiu o primeiro rei da nação de Israel. E quando Deus falou: Samuel, não fica triste, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, porque eu era o rei deles, mas eles estão trocando agora eu como rei, para ter um rei homem, como qualquer outra nação. A importância de um legado, a seriedade disso. Vamos trazer para mim e para você. Abraão entendeu isso. Ordene aos seus filhos. Olha a diferença. Só antes de eu falar de mim e de você. Quando Isaac foi casar, Abraão falou assim: servo, vem cá. Não pode, ele não pode casar com uma mulher que não tem o mesmo Deus. Faz uma promessa aqui comigo. Jura aqui comigo que você vai lá na terra dos meus pais, você vai trazer uma esposa para ele que teme ao mesmo Deus. E o servo foi lá, achou Rebeca, trouxe para Isaac. Você conhece a história. Vamos trazer para nós. Quero ser muito claro e objetivo. Eu tenho 2 filhas, e é um zelo que eu tenho, uma preocupação muito grande que eu tenho. E você que é pai, mãe, e você que não é, presta atenção, porque também você tem o teu filho espiritual que serve exatamente igual. Eu tenho uma filha de 12 anos, se ela chegar e falar assim: pai, eu queria ir ali na Boca de Fumo com as amigas minhas, acho que eles vão pegar uma maconhinha, eu vou lá com elas. Você acha que eu, como pai, eu deixaria sim ou não? É óbvio que não. É óbvio sim? É óbvio que não. Por quê? Eu falei: filha, onde você está a cabeça? Não, pai, mas não sou eu que vou fumar, filha, onde você está doida? Tem
consequências. Onde já se viu um negócio desse? Queridos, eu proibiria, se fosse necessário eu bateria, eu não deixaria inegociável um negócio desse. Por quê? Porque eu não quero que minha filha se envolva com droga, com má influência, com tudo, porque eu quero o melhor para minha filha, amém? Claro, isso não tem dificuldade. Agora vamos lá, a mesma filha tem 12 anos, e ela fala assim: ô pai, eu não quero ir na igreja hoje não. Aí sabe qual é a nossa resposta? Você que sabe, filha. Ah, não quer? Então fica, o papai vai. Para fumar crack, eu tenho uma preocupação, tenho um zelo. Mas se minha filha querendo não caminhar nos caminhos do Senhor, minha filha podendo estar em jogo a sua salvação, o inferno e o céu, eu não dou tanta importância. Queridos, o ordene. Enquanto é criança, a autoridade está sobre mim e sobre você, pai. Tem alguns princípios que são inegociáveis. Eu falo assim: filha, você não tem que querer, você vai. Você vai me acompanhar e pronto. Esses dias a Laura terminou de ler a Bíblia pela primeira vez. Fiquei muito feliz, orgulhoso. Mérito da mãe dela. Tinha vez que a Laura falava: pai, eu não quero ler a Bíblia hoje. Vai ler, filha. Não é questão de não querer, vai ler. E às vezes ela ia contrariada. Queridos, a Helena, ela tem 7 anos. Essa semana ela terminou o primeiro livro dela, Mateus. 27 capítulos. A hora que ela terminou, ela veio correndo, me abraçou: pai, eu terminei Mateus, muito legal. E no final fala que Jesus sofreu, e eu não gostei daquela parte, coroa de espinho, crucificaram ele e judiaram dele. Você acha que uma criança de 7 anos tem vontade de ler a Bíblia? Claro que não. Você acha que se não fosse às vezes por nós batermos o pé, mas depois a alegria de vê-la? Eu vou mudar, para você entender o que eu estou querendo dizer mais claro. Você que tem um filho, ele com 6, 7 anos, ele não gosta de escovar o dente, mas você faz. Ah não, filho, você não quer? Então tá, vamos deixar apodrecer tudo. Mas sabe o que você faz? Porque você sabe que vai ser melhor para ele, porque se ele não cuidar, vai dar caro, vai dar dor de dente, e ainda você vai ter que gastar, vai dar dor de cabeça para você. Então você fala o seguinte: não precisa, não, vírgula, você precisa escovar, você precisa fazer, não interessa que você não quer, que você está com preguiça, levanta e vai. E por que com Deus às vezes nós não tomamos a mesma atitude? Legado é algo que nós deixamos para a próxima geração, e Deus vai cobrar de mim e de você, papai, mamãe, autoridades. Ah, é vó que cuida, vó, então Deus vai cobrar de nós. Nós temos que dar continuidade e ensinar. Hoje eu publiquei algo em homenagem ao meu pai, óbvio. Eu estava vendo algumas fotos, queridos, e eu fiquei extremamente emocionado quando eu comecei a ver as fotos do ano passado, e nós na África batizando 100 e tantas pessoas, e meu pai, minha mãe, eu, pastor Léo, pastor Lucas, e eu falei assim: uau, eu tenho muitas fotos com meu pai, de tudo. Meu pai sempre foi muito presente, amigo, arteiro, bagunceiro, animado. Mas quando eu vi aquela foto, eu falei assim: meu pai conseguiu algo que eu zelo, que eu oro para eu também conseguir, que é os filhos todos. Hoje eu estou aqui. Quantos pastores têm seus filhos longe da presença de Deus? E para mim não deve ter nada mais triste, querido, mais difícil, sabe? E então nós temos que encarar e chamar para nós essa responsabilidade. Amém? Amém? Segunda coisa que eu quero falar com você
é você pai, você homem como sacerdote. Abre em Efésios capítulo 5, versículo 25, por favor. Efésios 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Amém? Quantos maridos tem aqui? Amém. Você que é solteiro, você vai casar em nome de Jesus. Mas presta atenção, mulheres, esposas, intercedam nesse momento, porque aquele versículo antes, sede submissa, vocês estão livres hoje, ok? Então, vocês ficam aí. Mas você, marido, homem, você é o sacerdote da sua casa, você é o responsável por atrair a presença de Deus, você é o responsável por manter a chama acesa no altar dentro da sua casa. E a comparação que Jesus faz é muito poderosa. As mulheres reclamam de uma palavra submissa, querido, mas não tem ideia disso. Jesus pegou pesado demais para nós, homens. Porque ele fala assim, ó, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ponto. Vamos entender primeiro isso. Queridos, em que condição Cristo amou a igreja? Presta atenção, a igreja nunca fez nada para Cristo amar. Na verdade, a Bíblia fala em 1 João que Deus nos amou primeiro e por isso hoje nós os amamos. Nós amamos. Ou seja, a Bíblia fala em Romanos que Ele nos amou ainda quando nós éramos inimigos. Foi nesse cenário que Cristo amou a igreja. Não era por aquilo que a igreja fez por Ele, mas é por aquilo que Ele sabia que era a igreja. Então, marido, você não deve amar a sua esposa simplesmente porque ela é uma boa esposa, porque ela te agradou hoje, porque ela te agradou ontem, porque ela fez isso, aquilo. Não! A função nossa é nós amarmos independente de como ela está agindo conosco, porque através do nosso amor, nós vamos conquistar essa esposa para nós. Amém? Nossa, só escutei amém de esposa. Aleluia, Jesus. Você está entendendo? Foi nessa condição, queridos. Então, marido, o teu dever é você amar independente se tua esposa está sendo aos teus olhos uma mulher perfeita ou não. Quando você ama, Deus, através do Espírito Santo, tem o poder de transformar ela, que é a parte mais frágil. E se ela se sente amada, ela não vai ter problema nenhum em ser submissa a tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Primeira coisa. Segunda coisa. Tem muita gente que comete um erro, inclusive eu, muito tempo. Não é um erro, mas é um equívoco. Às vezes a gente acha que amar a igreja, amar a esposa como Cristo amou a igreja, é tipo assim, nossa, se os dois precisassem pular de um precipício, eu olhasse para minha esposa e falasse, ó, não, fica você que eu vou no seu lugar. Jesus se entregou por causa da igreja, então eu vou me sacrificar, eu vou pular e falar assim, ó, você está salva. Ou então acontecer alguma coisa, você entrar na frente e falar assim, ó, não, morre eu, ela não. Mas deixa eu te falar, querido, isso aí não é cumprir aquilo que a Bíblia está falando, isso você está sendo herói, ponto. E tem muitos casais que não conhecem a Cristo, que teria a mesma atitude sua, marido, que também faria isso sem conhecer Jesus, por amor à sua esposa. Então isso simplesmente é um ato heróico. Não que você não deva protegê-la, guardá-la. Agora, quando a Bíblia fala que Jesus se entregou, olha o texto. Olha o texto. Efésios 5, 25. Também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para que a... Não está aqui não? Não, né? Efésios 5, 26. Abre aqui para mim, por favor, queridos. 5, 25 e 26. Volta no 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. 26.
Para que Cristo se entregou por ela? Presta atenção, obrigado, querido. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem, pela palavra, e etc, etc. Queridos, vamos entender, o que Jesus fez, tudo que Jesus fez tinha um propósito, santificar a igreja. Versículo 27, olha aí, ó. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, maridos, preste atenção. O nosso dever é fazer de tudo para que a nossa esposa do nosso lado seja santificada em Deus. Em outras palavras, eu e você, marido, sacerdote, nós temos que fazer de tudo, com todas as nossas forças, para que a nossa esposa seja salva, alcance o céu, nunca se desvie. Esse é o principal papel do marido. Amém? Quando nós entendemos isso, o que Jesus fez foi dar a vida para produzir salvação para a igreja. O que nós maridos temos que fazer é esforçar para produzir salvação para nossa esposa. Claro que isso vem através do Espírito Santo, da graça, do sangue, mas você que está do lado dela, você é um agente importante para manter ela no rumo certo, e isso é uma função do marido, minha e sua, amém? Ou seja, se eu amo de verdade a pastora, eu tenho que falar, pastora, eu vou fazer de tudo para você chegar no céu. O que depender de mim, eu vou fazer de tudo para você estar firme com Deus. Eu vou fazer de tudo para orar, para interceder, para te motivar, para te dar a mão, para você estar bem com Deus. Queridos, isso vice-versa. A esposa tem muito poder para fazer isso também. Tem essa função. Na verdade, eu quero colocar isso para os cônjuges. Isso é necessário. Quando um cai, o outro dá a mão e levanta. A nossa maior função no relacionamento, num casamento, é um ajudar o outro a ambos chegarem no céu. Amém? Essa é a nossa função, esse é o nosso dever. Vou dar uma dica para você. Você quer ter um relacionamento, um casamento saudável? Ensina o teu cônjuge a amar mais a Deus do que você. Motive o seu cônjuge a amar mais o noivo do que você. Se ele ama mais a Deus do que você, você tem grande chance de ter um casamento abençoado. Amém? Isso é importante, queridos, isso nós temos que fazer. Ah, pastor, eu não amo mais, o amor acabou. Querido, mentira. Você que está com o casamento quase destruído, você que está querendo largar, o amor acabou. Mentira. Coríntios 13 fala que o amor jamais acaba. Acabamos de falar de Abraão, que arrumou a esposa para Isaac. Rebeca nem conhecia. Vai lá, pega uma lá. Pegou a Rebeca e falou assim, quem que é aquele que está vindo? Falou assim, esse é teu marido. Falou, prazer, sou tua esposa. Que amor que tinha. Agora você ainda teve a oportunidade de escolher esse que está com você. Amor é investimento. É a hora que você entende, você começa a semear. E toda vez que você semeia, eu sei aquilo que você semeia, você colhe. Amém? É um princípio. Amém? Terceiro, com os nossos pais. Efésios capítulo 6, versículo 1, por favor. Efésios 6, capítulo 1, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, entre parênteses, que é o primeiro mandamento com promessa, fecha parênteses, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Uau! Vamos por partes aqui. Queridos, isso é muito conhecido, você já cansou de escutar isso. Mas vamos primeiro, entre parênteses. Primeiro mandamento com promessa. Queridos, o que é uma promessa? Quando fala assim, Deus tem uma promessa. Às vezes a gente não atenta, mas
a promessa de Deus é o compromisso de fazer algo. É um compromisso de Deus. É como se fosse um contrato, falando assim, ó, se você fizer isso, eu tenho um compromisso de cumprir com isso. A promessa de Deus, o homem falha nas promessas. Mas aquele que está lá em cima jamais falha, ele não é homem para mentir, amém? E se a palavra está falando, eu creio. Isso é princípio, querido. Se você entender isso, tudo aquilo que a palavra diz a teu respeito, a forma de você assimilar, a sua fé será muito diferente. Eu vou te dar um exemplo. Se eu pegar uma pedra e eu jogar para cima, aí eu vou ajoelhar e falar, Senhor, tem misericórdia, faço jejum, segura essa pedra em cima. Querido, ela vai cair. Sabe por que ela vai cair? Porque tem um princípio de gravidade, a lei da gravidade, que é aquilo que sobe por uma força que puxa, ela desce. Claro que se Deus quiser, ela pode fazer voar e sumir, né, queridos? Mas estou falando no mundo natural, tá? Se eu jogar, ela vai cair. Por quê? Porque é um princípio. E sabe por que às vezes nós quebramos muito a cara? Porque nós quebramos princípios espirituais e temos orado. Você não honra o teu pai, você não honra a tua mãe, você descumpre vários princípios que a Bíblia nos orienta a cumprir, e aqui daria só uma pregação disso. E aí às vezes nós ficamos orando, Deus, mas o Senhor não me ama, as coisas não acontecem, não dá certo. Sabe por quê? Porque você jogou a pedra para cima e está lá ajoelhado. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Princípios, querido, aquilo que Deus faz, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. Por que o povo, querido, passou por tantas dificuldades no deserto? Porque Deus falou assim, ó, ei, hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que vá bem e tudo que você fizer prosperará. O que o povo fez? Quebrou um princípio, jogou a pedra para cima, escolheu fazer tudo errado e ficou lá, Senhor, por que esse deserto, essas lutas, essas dificuldades? Não que toda luta, presta atenção, seja quebra de princípio. Jesus ficou 40 dias no deserto e estava tudo bem com ele, amém? Entenda bem, vamos separar isso. Porque senão a gente olha para a pessoa e fala assim, ah lá, quebrou. Olha que caos que está a vida dele. A gente não sabe, querido. Isso é a pessoa e Deus. Mas nós temos que saber. Então, querido, promessa é algo poderoso. Agora, olha o que ele fala. Filhos, obedecei a vossos pais, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Tem duas palavras muito importantes, obedecer e honrar. E nós confundimos. Obediência não é a mesma coisa que honra. E honra não é a mesma coisa que obediência. Vou te dar um exemplo para você entender também. O teu patrão te pede algo. Você obedece. Eu tenho que fazer. Mas você obedece falando mal. Mas é um miserável, eu não queria fazer isso aqui. Ó, pelo amor de Deus, ó, era para eu estar em casa, meu Deus do céu. Mas por quê? Você faz. Porque senão tem consequência. E às vezes, querido, nós somos obedientes. Mas nós não honramos. O que é honra? É a consideração que eu tenho por alguém. É o tanto que eu reconheço aquela pessoa ou aquilo lá. É muito importante nós entendermos isso, porque às vezes eu posso honrar. Nossa, eu dou presente, eu reconheço meu pai, mas não obedeço. Então são duas coisas distintas. E a Bíblia deixa muito claro que nós precisamos obedecer. Versículo 1. Versículo 2. Honrar o nosso pai, a nossa mãe, que isso é importante. Amém? O contrário de honra é muito sério. Porque às vezes a gente fala assim, ó, eu não estou honrando, mas a gente pode estar desonrando. Quando você fala assim, eu deixei de honrar, parece que soa mais bonito. Nosso coração fica mais leve. Mas se Deus
mandasse um anjo e falasse assim, ó, você está me desonrando. É igual a adoração, querido. Se eu adoro a Deus, Deus recebe. Mas se eu adoro qualquer outra coisa, não, eu não estou adorando o diabo. Querido, se não está adorando a Deus, qualquer outra coisa que você está adorando, é o lado ruim, é o lado inimigo. Você pode achar que não. Então essa questão de honra é algo muito importante. É necessário, nós como filhos, independente se o nosso pai é bom, se o nosso pai é ruim, se ele está certo, se ele está errado, é um preceito, é uma ordenança, e nós devemos honrá-lo, devemos ter consideração, devemos respeitar, devemos amar, devemos obedecer, amém? Não precisa abrir, Romanos 13, versículo 7, diz assim: pagai tudo que lhe é devido, quem tributo, tributa, quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Em toda a Bíblia, o Senhor nos ensina a honrar pessoas e não coisas. Vou repetir. Nós temos que honrar pessoas. Aquilo que move o coração de Deus são pessoas e não coisas. E isso é necessário a gente saber. Independente, querido, vamos voltar aqui, estou falando não só para os pais, para todo mundo, mas você deve honrar o seu líder de ministério, seu líder de célula, o seu presidente, o seu prefeito, o seu patrão. A Bíblia fala que toda autoridade é instituída por Deus, colocada por Deus. E nós, querido, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos semeando. E se nós estamos semeando, tem uma promessa que vai se cumprir na nossa vida. Quem honra, recebe honra. Querido, você nunca vai ser colocado num lugar de honra se você primeiro não aprender o que significa honra e honrar pessoas. Se você não entender que primeiro você tem que aprender, porque se você estiver lá em cima sem um princípio, não vai longe, vai quebrar a cara, vai cair, não dá certo. E por isso a gente vê tantos ministérios, igrejas. Por quê? Porque sobe e perde um princípio importante, que tem uma consequência abençoada por Deus. Amém, queridos? Último, o nosso Pai, o nosso Abba. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Isso serve para todos nós somos filhos, amém? Todos nós somos filhos, amém? 1,17. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a Ele sejam dadas honra e a glória para todos sempre. Amém. Eu não preciso nem te falar que ao nosso Abba, ao nosso Senhor, ao nosso Pai, nós devemos honra, glória, adoração, louvor. Lá em Deuteronômio, Deus já deu uma ordem, falou, ó, de tudo que você precisa fazer, ama a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Depois em Mateus, os discípulos perguntam para Jesus, ele falou assim, ó, de tudo, ama a Deus com toda a tua força, todo o teu coração, com toda a tua alma. Isso é o importante, querido, esse amor, esse respeito que nós temos. E eu quero trazer a mesma coisa dos pais. Como honrar a Deus? Através de duas coisas, obediência e consideração. Para você mudar, que eu chamei de honra. Obediência e consideração. Queridos, nós podemos obedecer a Deus e não honrar a Deus. No mesmo princípio. E nós podemos honrar a Deus, ter consideração, reconhecimento de quem Ele é, e não obedecer a Deus. Nós precisamos, se nós amamos de todo o coração, caminhar nessas duas plataformas, de obediência e de consideração a Deus. Pastor, como que eu faço isso? Eu não enxergo. Como que eu vou honrar, obedecer, considerar a Deus? Eu quero te dar alguns exemplos. Toda vez, queridos, que nós obedecemos a palavra,
que nós nos esforçamos para cumprir aquilo que Ele nos ensina. Todas as vezes que nós levamos a vida de adoração, nós estamos obedecendo e honrando ao Senhor. Toda vez que eu tento, que eu me esforço para andar na linha, naquilo que o Senhor pede, naquilo que Ele está me ordenando, naquilo que a palavra, que os cultos, que o teu líder, que tua célula, o teu GPS, o teu discipulador, tudo aquilo que Ele pede, querido, quando nós obedecemos, nós estamos honrando a Deus. É uma forma de nós atrairmos todas as promessas. E igual eu falei, querido, muito pior do que não honrar é desonrar a Deus. Toda vez que eu escolho, eu sei da verdade, escuta, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, e eu escolho fazer o errado, eu só não estou deixando de honrar, mas eu estou desonrando a Deus. Eu vou repetir, toda vez que a minha vida segue, que eu não dou bola para a palavra de Deus, que eu não dou valor, que eu vejo aquilo, mas eu vejo simplesmente como um livro, ou aquilo que é verdade para mim não tem sido tão verdade, eu não só estou deixando de honrar, mas eu estou desonrando a Deus, eu estou desobedecendo a Deus. Isso é uma quebra de princípio, de promessas que poderiam ser acessíveis a mim e a você, por uma atitude que nós temos de fazer diante de Deus. Amém, queridos? Você quer honrar a Deus? Valorize, respeite a Deus, a sua palavra e os seus ensinos. Quero te dar outro exemplo. Toda vez que nós não duvidamos, que nós temos fé, nós estamos honrando a Deus. Sem fé é impossível ver a Deus. Toda vez que nós desconfiamos, toda vez que nós não concordamos com alguma coisa, eu brigo em casa. Às vezes eu vejo, sabe, as crianças principalmente, eu preciso ensiná-los, reclamando de alguma coisa, reclamando, querido, de qualquer. Eu falo, querido, filhas, isso já aconteceu com diversos amigos, filhos meus, mas eu falo, querido, toda vez que você tem essa atitude, você está falando no reino espiritual o seguinte: Deus, eu não concordo com o Senhor ter me feito de olho castanho, eu queria olho azul. Eu não concordo com o Senhor ter me feito de cabelo enrolado, eu queria cabelo liso. Eu não concordo disso ter acontecido na minha vida, eu queria daquilo. É como se, é igual o escritor fala, o vaso chegasse para o oleiro e falasse assim, ó, tô meio gordinho, você faz a cintura mais fina. Como pode o vaso falar para o oleiro? Toda vez que nós tomamos uma atitude de reclamação, de murmuração, de ser contrário, de duvidar aquilo que Deus fez para nós, nós estamos desonrando, deixando de dar glórias, deixando de adorar a Deus. Então você quer honrar a Deus, querido? Aumente a sua fé, acredite em tudo aquilo que a palavra do Senhor diz para mim e para você, amém? Uma outra forma de nós adorarmos, de honrarmos a Deus, obedecermos, é em tudo dar graças. Eu demorei também para entender isso. 1 Tessalonicenses 5,18, se eu não me engano. Em tudo dai graças. Queridos, aí o que acontecia? Eu cortava o dedo e falava, eu preciso agradecer a Deus. Queridos, não é, escute, não é por tudo, é em tudo. Porque Deus conhece nosso coração. Oh Senhor, aleluia, cortei meu dedo, queria tanto. Não é por, mas é em. Porque não adianta nós sermos hipócritas conosco mesmo. Jesus chorou, Jesus ficou triste. Tem situação que nós não queremos passar, que nós não queremos enfrentar. Não tem problema nenhum você chegar, pai, eu estou triste, eu estou chateado, eu não queria isso. Sabe, meu coração o Senhor conhece. Isso aí está me fazendo mal, está doendo esse corte aqui no meu dedo. Eu vacilei, mas, mesmo diante dessa dor, que o Senhor sabe que eu não queria, eu quero te dar graça. É diferente de por e em.
em tudo nós devemos dar graças. Amém? Agora, toda vez que eu tenho um coração grato, toda vez que eu tenho reconhecimento daquilo que Deus está fazendo por mim, pela minha vida, queridos, nós não enxergamos, nós somos treinados a enxergar o lado negativo. Nós somos treinados a olhar, enxergar a areia, o sol, enxergar a fome, enxergar a sede, enxergar faraó, enxergar a cobra. Nós não conseguimos ver a coluna de fogo, a nuvem, nós não conseguimos ver o mar abrindo, nós não conseguimos ver a promessa, as codornizes, não conseguimos maná que cai, a água saindo da rocha. Isso aí a gente vê, você fala assim, glória a Deus, meia hora você já esqueceu, já volta de novo, mas está quente. Nós temos que condicionar a ter um coração grato por tudo aquilo que Deus tem feito. Amém? Um outro exemplo. Querido, eu podia ficar aqui até amanhã, porque tem muita coisa. Mas nós damos honra quando nós damos a Deus algo que nos custa. Vou repetir. Nós honramos a Deus, adoramos a Deus, quando nós oferecemos algo que nos custa. Esse eu quero que você abra, 2 Samuel 24, por favor. Queridos, eu também entendi isso. E eu já vou falar algumas coisas de testemunho particular próprio e eu quero que você tenha muita maturidade para entender isso aqui. Isso é um texto de Davi, e Davi ele fala assim, eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Eu vou repetir, eu não vou oferecer, só a parte B do versículo eu estou lendo, tá? Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Muitos, queridos, de nós temos dedicado a Deus somente a sobra da nossa vida. Eu vou repetir. Muitos de nós, às vezes, oferecemos a Deus somente as sobras. Eu vou te dar um exemplo. E isso eu estou falando não é só financeiro não, também. Mas não é só. Eu não tenho nada para fazer. Já fiz tudo que eu tenho para fazer. Estou na minha casa, já limpei, já trabalhei, já fiz, já cuidei das crianças. Eu estou parado. Eu falei assim, já que eu estou parado mesmo, eu vou pegar a Bíblia e vou ler um pouquinho. Deus, queridos, não que isso seja errado. Deus, de novo, conhece nosso coração. Mas o quanto sacrifício do teu tempo você tem oferecido a Deus? Porque o teu tempo hoje custa. Nós temos uma vida corrida. E às vezes nós oferecemos simplesmente a sobra, o resto do nosso tempo para Deus. Sabe o que eu aprendi? E eu já falei isso aqui de púlpito. Queridos, eu tinha uma desculpa comigo mesmo que a Bíblia fala em todo tempo nós devemos orar sem cessar. Então eu procurei me habituar a orar durante o trabalho, fazendo tudo. Andando de bicicleta, comendo, eu tento, me esforço. Eu lembro que uma vez eu coloquei o meu relógio para despertar de hora em hora. Toda hora que despertava, eu falava, opa, preciso orar. Então, tudo isso para me condicionar a orar. E eu estava trabalhando um dia e eu estava lá e orando. E foi muito engraçado, porque assim, sabe, eu ali, como se eu tivesse um bate-papo com o Espírito Santo no pensamento, né? E o Espírito Santo, vendo que eu estava orando, falou assim, eu estou feliz que você está orando. Que bom. E comecei a me sentir, né? Glória a Deus. E eu estou aqui, eu te amo mesmo, Pai. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu preciso da tua orientação, preciso da revelação do Senhor. E eu sei que isso é com intimidade. E eu estou me esforçando para isso. Ele é isso aí, eu me alegro. E até aí eu me achando. Mas ele falou assim, mas então, o que você está fazendo de verdade? Eu falei,
Estou trabalhando. Falou, então, você está trabalhando, e você aproveitou que você está trabalhando e está orando. Mas quando você faz ao contrário, você tem que fazer isso, mas eu sou o primeiro lugar. Você deixa de fazer isso e vai para cá só para me encontrar. E aí eu fiquei ruim. Eu falei, é verdade. Eu sempre estou fazendo algo e eu aproveito para orar. Agora, querido, às vezes minha vida está corrida. Mas chega uma hora que eu paro e falo, Deus, agora, isso para mim é um sacrifício de tempo, de louvor, que eu sei que Deus recebe como honra. Por quê? Queridos, Deus conhece, não adianta, é o nosso coração. Deus conhece o seu coração. Deus conhece aquilo que você está oferecendo. Lembra de Caim e Abel? Os dois ofereceram. Mas a forma de oferecer era diferente. Por que primícias? O que era primícias? Vocês têm que me oferecer primícia. Era aquilo que tinha mais importância. Era aquilo que tinha mais valor. Em todo tempo Deus quer aquilo que tem mais valor para mim e para você. A forma de eu honrar a Deus, Davi entendeu isso. O povo falou assim, toma aqui, Davi, pode pegar essa terra. Ele falou, de jeito nenhum. Como que eu vou sacrificar algo para o Senhor que não me custou? Eu não posso fazer isso. Tipo assim, é inegociável isso. E quantas vezes a nossa leitura, o nosso culto, o nosso tempo, as nossas finanças, aquela mulher, Maria que quebra o vaso de alabastro. Querido, aquele vaso, além de ser um valor de um ano de trabalho, ok? Imagina, um vaso de 1 ano de trabalho, tinha um valor sentimental para ela. Tanto é que a hora que ela quebra nos pés de Jesus, os discípulos falam assim, nossa, que desperdício, meu Deus. Mas Jesus entendeu aquilo como uma honra tão grande, porque sabia quanto custava aquilo para ela, sabia o significado do tempo, do valor financeiro, da dedicação. Queridos, aquilo ali era um lugar só de homem. Mulher era rejeitada. Ela foi nos pés, entrou lá, quebrou o vaso e falou assim, ó, por onde for pregado o evangelho vai ser anunciado que essa mulher fez, de honra para ela. Por quê? Porque quando você semeia honra, você colhe honra. E às vezes nós não damos importância para Deus. De novo eu estou falando, querido, não é quantidade. Lembra da viuvinha pobre? Ela tinha uma moeda, talvez aquilo custava tudo. Ela foi e colocou. Às vezes a gente dá uma cesta, às vezes a gente dá R$50, fala, nossa, ó, semente abençoada. Querido, e é abençoado. Mas quanto te custou de verdade isso? O quanto Deus tem sido honrado por mim e por você? Quer honrar a Deus, querido? Dê o seu melhor de todas as áreas. É isso que Ele espera de mim e de você. Amém? Vou terminar. Quero concluir já isso aqui então. Fundamentos que nos norteiam para uma vida. Se você guardar isso como filho, como pai, como marido, como esposa, você vai estar levando uma vida alinhada com aquilo que a palavra de Deus quer para você. Sobre honra, sobre obediência, sobre legado, cuidar dos seus filhos, se importar com eles, ensiná-los, próxima geração. Sobre você marido, você esposa, entender que o relacionamento é para os dois, ajudar um ou outro a ir para o céu, a santificar, para que a hora que o noivo chegasse, falasse assim, ó, a minha parte como marido está aqui, ó, uma noiva sem ruga, sem mácula, ajudei, guerriei,
orei, intercedi, está aqui, Senhor. Nós honrarmos o nosso Pai terreno, os nossos líderes, autoridades, seja quem for, não por aquilo que eles estão fazendo, mas por um princípio que é bíblico. Tem muita gente que me pergunta, fala, pastor, mas ele é o cão. A Bíblia fala para nós orarmos pelos nossos inimigos, por aquele que nos persegue. Se te pede a capa, dê duas, dê a túnica. Se fala para você andar 1 milha, ande 2. É desse jeito que nós pregamos o Evangelho. É a hora que a atitude humana seria diferente, mas como eu tenho Cristo no meu coração, então eu faço dessa maneira. E a Bíblia fala que nós ajuntuamos brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. E um dia essa pessoa se converte pelo teu testemunho e fala assim, ó, aquilo que você fez, eu te perseguia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas a sua resposta diante dessa perseguição sempre foi me honrar. E isso moveu meu coração para hoje eu estar servindo o teu Deus. Amém? Fica de pé. Quero orar com você. Nós precisamos de pais fortes, homens que se levantem em oração, homens que se levantem em intercessão, homens que realmente chamem a responsabilidade do sacerdócio para sua casa, homens que entendem que a função de atrair a presença, de pôr lenha no altar, é nossa, é nossa. Nós temos falado muito, queridos, eu e a pastora, sobre esse tempo que Deus nos parou. Querido, Deus nos parou. O presbítero pregou muito bem quinta-feira sobre isso. Até falei para a liderança nossa assistir esse culto, aqueles que não vieram, não puderam vir. Se você quiser, assista quinta-feira. Sobre nós, é tempo de nós colocarmos a nossa casa em ordem. E se Deus nos parou, querido, pregação tem milhares, mas é um tempo que essa questão do sacerdócio, essa questão do relacionamento, essa questão da comunhão, da oração, da entrega, tem sido restaurada. É necessário essa restauração, e se nós entendermos isso, as famílias sairão muito mais fortalecidas desse período de deserto. E se nós temos famílias fortalecidas, nós vamos ter uma noiva poderosa em nome de Jesus. Amém? Abaixe sua cabeça. Pai, eu quero orar por cada coração, por cada filho, por cada filha, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por essa palavra, Pai. Nos ensine, Pai, a andar sobre a rocha, sobre os teus fundamentos. Nos sustenta com suas mãos. Nós queremos, ó Pai, viver uma vida de honra, de obediência, Pai, aos nossos pais, aos nossos cônjuges, Pai, ensinando os nossos filhos, mas acima de tudo ao Senhor, que o Senhor receba a honra, a glória, o louvor, a adoração que lhe é devida. Não queremos ter uma vida de desonra, Pai, uma vida que entristeça o Senhor, não, Pai. Queremos, ó Pai, queremos produzir uma fumaça que atrai o Senhor para as nossas casas, que atrai o Senhor para o nosso quarto, que atrai o Senhor para a nossa mesa, junto com a família, no almoço, na janta, no café da manhã. Pai, que possa ser um ambiente da Tua habitação, um ambiente de glória. Restaure os casamentos, Pai, aqueles casais que já estavam desistindo, Pai, que o Senhor restaure o amor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vá em cada casa, em cada lar, em cada família, Pai, que haja casamentos restaurados, Pai, que os maridos, os pais voltem a amar, independente das suas esposas, independente das consequências, mas por entender que é o nosso dever amá-las como o Senhor amou a igreja. E o Senhor não esperou a igreja amar o Senhor amou muito antes, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, muito
muito obrigado pela tua grandeza. Muito obrigado, ó Pai, por esta palavra. Que o Senhor nos ensine, Pai. Fale com cada um de nós. Fale, Pai, aos nossos corações. Abençoa cada vida. Abençoa cada casa, cada família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Escolhido, não é por um acaso que você está aqui, não é por um acaso que Deus te permitiu constituir uma família. Você é esposa, você tem um papel fundamental. Nós, como filhos, temos um papel fundamental, queridos, de honra por tudo aquilo que está sobre as nossas vidas. Que você receba essa palavra em nome de Jesus no seu coração, amém? Amém? Amém. Só 2 recados. Esse final de semana nós, como ministério IAMI, estamos comemorando 28 anos de existência. Nós estamos realmente muito felizes. Tenho compartilhado no grupo, aqueles que estão no WhatsApp nosso. Tivemos várias lives lá em São Paulo, está tudo online, então tem a dificuldade que são várias igrejas espalhadas, né? Tivemos um vídeo muito bacana da bênção, com o pessoal da África cantando, do Peru, igrejas nossas espalhadas por esse Brasil, cada um pedaço. Pois quero te convidar a você assistir. Muitos homens de Deus declarando palavras sobre o nosso ministério. Apóstolo Lamartine, apóstolo Géser Cardoso, apóstolo Luiz Hermínio. Ele falou algo muito legal que me moveu o meu coração. Ele falou assim, é muito fácil nós impactarmos, trazermos impacto em uma hora, mas continuidade é algo muito difícil. E eu louvo a Deus porque são 28 anos de continuidade. Amém? Então, sabe, queridos, é isso que nós oramos. E eu louvo a Deus pela vida do apóstolo. Tem sido um tempo diferente. O pastor Léo a partir desse final de semana, vai assumir a sede como pastor. Apóstolo Mauri vai ficar por conta do presbitério, África, as igrejas, andando quando puder, né? Mas tomando conta da questão do presbitério, enquanto o Léo vai estar focando mais na sede como pastor titular. Então, muitas mudanças, e Deus em tudo tem sido bom e tem nos direcionado, e eu louvo a Deus por tudo isso, amém? Quinta-feira nós temos um culto, 19h30, e domingo estaremos aqui em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por todos aqueles que puderam vir, por aqueles que estão em casa, por aqueles que nos visitam.
abençoe cada vida, cada coração, nos dê uma semana mais do que vitoriosa, abençoada, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Ótima semana. Incendiar meu corpo.